Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver o seguinte: descobriram que o núcleo interno da Terra está desequilibrado. Isso mesmo, ele está crescendo mais de um lado do que do outro. E aí? Qual é o problema de tudo isso? Ninguém sabe, é um grande mistério lá das profundezas do nosso planeta. Vamos entender essa história toda? Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com, tá rolando a promoção, comprou 3 camisetas, ganha uma, então corre lá, spacetodaystore.com, link na descrição e corre porque depois já sabe, acaba a promoção, vocês vêm conversar comigo, pedir, volta a tal promoção e tal. Então aproveita, corre lá, spacetodaystore.com, link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos falando sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo, mas hoje nós vamos falar do planeta Terra, que, como está no universo, também está valendo, né? Eu passo aqui boa parte dos vídeos, tá, quase 100%, uns 95% dos vídeos é falando dos grandes mistérios que a gente tem no universo, mas o nosso planeta guarda muitos segredos que a gente ainda não sabe explicar. E a cada dia que a gente investiga mais o planeta, do mesmo jeito que acontece com o universo, mais mistérios são descobertos por aí. E é muito interessante e é muito bom e a gente precisa, né, entender o que acontece com o planeta Terra. Então é o seguinte, não dá, né, é muito complicado, vocês devem imaginar, de entender a estrutura do planeta Terra. Como que a gente sabe que a Terra é dividida em crosta, manto, núcleo externo, núcleo interno? Como que a gente sabe de tudo isso? Porque os pesquisadores, o pesquisador aqui no caso até sou eu, não que eu escrevi o artigo, mas da minha área, da área de geofísica, a gente usa as ondas sísmicas, são as ondas geradas pelos terremotos aí que acontecem todos os dias. Essas ondas viajam pela Terra, refletem nas camadas e com isso a gente consegue construir um modelo da estrutura do planeta Terra. É muito importante isso. Uma das principais propriedades da onda sísmica é a velocidade com a qual ela se propaga pelo interior da Terra. E estudando a velocidade, os geofísicos chegaram a uma conclusão muito interessante. Se você pegar a Terra, as ondas sísmicas viajam mais rápido na direção ali, no sentido, né? Melhor dizendo, norte-sul do planeta, do que ao longo da linha do Equador. Isso cria o que a gente chama de anisotropia sísmica, ou seja, a diferença de velocidade de propagação dependendo da direção que a onda segue. Essa que é uma das propriedades muito interessantes. Os pesquisadores sabem disso faz muito tempo, mas não sabiam como explicar. E agora eles sabem como explicar isso, mas ao explicar isso criou uma grandiosa questão na cabeça deles. O que eles fizeram? Primeiro, esse estudo foi publicado na revista Nature Geoscience, que é o braço aí de geociências da revista Nature, e o trabalho é basicamente rodaram simulações computacionais para mostrar como que o núcleo interno da Terra se comportou no último bilhão de anos. Isso mesmo, para ver como que o núcleo foi crescendo, qual foi o comportamento do núcleo da Terra. E os pesquisadores descobriram algo muito interessante, muito intrigante. O núcleo da Terra, o núcleo interno da Terra, cresce mais de um lado do que do outro. Isso mesmo, você pegar a Terra assim, você visse ela de cima, é como se o núcleo estivesse crescendo mais para o lado leste dele, ali embaixo da Indonésia, mais ou menos, do que do lado oeste, que fica mais ou menos embaixo do Brasil. Então tem esse desequilíbrio no crescimento do núcleo interno da Terra,
foi isso que os pesquisadores descobriram, ou melhor, né, descobriram com a modelagem. E como que isso explica, então, a anisotropia, né? É aí que entra a coisa muito interessante de tudo isso. À medida que ele vai crescendo de forma desequilibrada, vão se criando cristais de ferro. É um cristal até muito interessante, tá? Na média, o núcleo interno da Terra cresce 1 milímetro por ano. E a gravidade, para corrigir esse desequilíbrio, ela empurra esses novos cristais de ferro para o oeste. Então vem uma grande quantidade de novos cristais de ferro para o oeste. Quando chegam na região ali, quando eles começam a cristalizar, quando eles começam a criar estruturas, essa estrutura dos cristais de ferro acabam, então, se alinhando com o eixo da Terra, com o eixo norte-sul da Terra. E isso acaba criando uma via preferencial para a propagação das ondas sísmicas. Por isso que as ondas sísmicas viajam mais rapidamente norte-sul do que ao longo do Equador. Então, com esse desequilíbrio do núcleo da Terra, foi possível explicar algo que a gente já sabia há muito tempo, mas não tinha explicação, que era a anisotropia sísmica, com as ondas viajando mais rápido numa direção do que na outra. Então é isso que acontece. Lembrando que esses cristais de ferro, o pessoal está até chamando aí de um novo tipo aí, né, de cristalização que acontece, forma uma estrutura bem interessante mesmo, que cria essas superhighways. O pessoal até chamou superhighways de ondas sísmicas, essas vias rápidas de ondas sísmicas. Então, conseguiram explicar uma coisa, que é por que tem anisotropia sísmica. Mas e agora? Por que o núcleo está desequilibrado? Por que ele cresce mais de um lado do que do outro, ou mais rápido de um lado do que do outro? Isso é um grande mistério. Eles não sabem ainda explicar, não tem uma explicação definitiva para isso. Uma das hipóteses é que você tem as zonas de subducção. Zona de subducção é onde uma placa tectônica entra embaixo da outra. À medida que essas placas vão entrando uma embaixo da outra, os pedaços de placa acabam resfriando aquela região do manto, e isso tem um impacto no núcleo. Porque a gente sabe, ao estudar o planeta Terra, que uma camada da Terra ela tem influência da camada de cima. Então, à medida que esses pedaços de placa ficariam ali no manto, eles esfriariam o núcleo. Então, o núcleo aqui embaixo do Brasil ficaria mais frio, cresceria menos. Lá do lado da Indonésia, cresceria mais. Pode ser isso? Pode, mas a gente não pode ainda bater o martelo com relação a isso. Muitos estudos ainda precisam ser feitos para saber se esses pedaços de placa realmente têm influência no núcleo interno da Terra. Os pesquisadores não sabem disso, dizem que pode ter. E uma outra grande questão é a seguinte: qual é o impacto desse crescimento desequilibrado no campo magnético da Terra? Será que altera a intensidade do campo magnético? Será que muda alguma coisa no campo magnético? Os pesquisadores também não sabem, porque isso é uma coisa muito recente que eles descobriram agora, então eles vão precisar fazer muitos estudos para poder resolver essa questão quais os efeitos que esse desequilíbrio pode causar no planeta. Eles falaram para ficar tranquilo, para ninguém se desesperar, porque não vai causar nenhuma tragédia assim, mas fica aí uma boa dica para quem é da área de cinema, quem quer escrever uma história. Tá aí uma história de ficção, começar baseado no desequilíbrio do crescimento do núcleo terrestre. Ia ser um negócio bem interessante mesmo. Mas eles falaram para ficar tranquilo que não vai ter nada. Então eles vão continuar estudando, continuar coletando dados de terremotos, continuar rodando simulações aí computacionais para tentar entender esse grande mistério que acontece nas profundezas do nosso planeta. Vamos acompanhando, se um dia, se eles tiverem essas respostas, a gente traz aqui para vocês. Então tá aí, muito legal mesmo. O planeta Terra é tão misterioso, ou até mais, quanto tem até aquele pessoal que fala, que a gente conhece mais o universo do que o fundo do mar. Será que a gente pode conhecer mais o universo do que o fundo da própria Terra? Fica aí essa questão. Muito interessante mesmo. Então tá aí um vídeo hoje diferente, não de astronomia nem de astrofísica, mas de geofísica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância.
Nunca se esqueça do Pacotão YouTubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!